Agora a Maria Esther vai trazer para a gente aqui as informações, tudo sobre mal súbito, doenças do coração, como prevenir. E a gente já pode, inclusive, ir para lá, né, Maria Esther? Vamos lá então. Seus convidados já estão aqui para debater este assunto, hein, Maria Esther? O Gabriel vai continuar com a gente, ele que já estava com a gente desde o começo do programa aqui. E chegou também o doutor Arthur, cardiologista, para participar do nosso bate-papo aí, hoje falando sobre mal súbito, né? Vamos lembrar para vocês aí de casa, gente, essa situação. O assunto é o mal súbito, né? Vocês viram, gente, o caso daquele modelo que sofreu de morte súbita neste fim de semana? O Thales Cota, de 26 anos, ele caiu e desmaiou na passarela enquanto ele desfilava na São Paulo Fashion Week. Ele chegou a ser socorrido, foi levado para o hospital, mas ele não resistiu. Então, eu estou aqui no estúdio hoje, gente, com um cardiologista e um preparador físico, porque a principal suspeita dos médicos é de que ele tenha sofrido mal súbito por conta de doença do coração, enfim, problemas do coração. E isso, claro, quem pode me dizer melhor é o doutor Arthur. Dá para dizer, então, que uma morte repentina no menino novo, que segundo a família, doutor, ele se alimentava bem, tinha comido antes do desfile, não tinha vícios, tinha feito os exames. Por que essa suspeita de que seja doença do coração? Boa tarde para você. Boa tarde. Na verdade, assim, a princípio, ele estava num evento, né, onde a gente não pode dizer que ele estava fazendo um exercício físico, um esforço físico, mas ele estava provavelmente sob algum estresse emocional, né? Imagino que durante o desfile muita ele emoção. deva estar algo tenso, algo né, um pouco, talvez assim, com os níveis, né, de adrenalinas elevados e um batimento cardíaco provavelmente elevado. Isso pode mimetizar o que acontece durante uma atividade física. Então, se a gente for colocar nesse tipo de, né, perspectiva, então ele seria uma pessoa jovem que teve uma morte súbita durante algum evento onde, né, talvez o seu coração estivesse numa atividade fora do normal, um pouco mais acelerado. Então, nesses casos, a gente sabe que as mortes mais comumente associadas a esse tipo de evento, morte súbita em pessoas jovens, são as cardiopatias congênitas. Então, a gente tem uma série de cardiopatia congênita, tem umas doenças, né, que são hereditárias, né, passam em família. Então, tem a miocardiopatia hipertrófica, tem a displasia arritmogênica do ventrículo direito, tem alguns defeitos do sistema de condução, que a gente chama canaliculopatias. Então, são doenças raras, são doenças, às vezes, até difíceis de serem identificadas, diagnosticadas, mas, obviamente, essas duas primeiras que eu falei, tanto a miocardiopatia hipertrófica quanto a displasia do ventrículo direito, são doenças que, geralmente, quando se faz uma avaliação cardiológica, a gente recomenda muito isso para atleta, para pessoas que vão fazer atividade física de alta intensidade, a gente consegue identificar. Então, a gente fazendo uma avaliação nesse sentido, a gente consegue. Obviamente que o modelo ele não tem o mesmo, né, tipo de exigência física do que um atleta, então, muitas das vezes, eles não passam por esse tipo de avaliação. Tá certo. Daí, por isso que muita gente diz que é uma doença silenciosa, essa do coração. Porque, se, por exemplo, ele não precisa fazer esse exame mais específico por não ser atleta, às vezes pode passar despercebido, né, doutor? Muitas das vezes, quais são os sinais que a gente pode se preocupar? Então, assim, se uma pessoa jovem, em momentos de atividade física ou de emoção, sentem, né, o coração acelerar, ou sente alguma dor no peito, alguma falta de ar, né, relacionado a esses eventos, né, atividade física, emoção, então a gente deve sim fazer uma avaliação cardiológica nesse sentido. Ou se tem histórico na família, né, pai, mãe, tios ou avós, ou principalmente, né, de primeiro grau, irmãos, que tiveram uma morte súbita, por exemplo, no caso dele, se ele tiver irmãos, né, devem ser todos investigados para ver se existe realmente uma doença familiar congênita aí. Vocês que estão aí em casa, se tem alguma pergunta para fazer aqui para o Gabriel, preparador físico, ou para o doutor Arthur, cardiologista, manda aí para o nosso WhatsApp que eles vão responder ao vivo aqui com a gente. Anota aí 991622676 e o código é o 48. Tá na tela aí para vocês. Gabriel, vamos lá então. O doutor aqui comentou, claro, desse cuidado que tem que ter com o exercício físico, né, e o preparo que você tem que fazer. Você, claro, entrou aqui hoje falando do preparo que você faz com os seus avós, que são cardiopatas, né? Isso. Você comentou. O preparo de pessoas mais velhas, dá para dizer que
ele é compatível com o preparo de uma pessoa mais nova? Claro, né? Dentro dos limites deles. Sim. Mas tem que fazer independente da idade, né? Olha, eu vou passar 2 dados aqui primeiramente. Florianópolis é a 2ª cidade mais ativa do Brasil e a 3ª cidade com melhor expectativa de vida. Então, uma coisa está relacionada à outra, certo? Foi feito um estudo com 20 mil pacientes e 12 mil cardiologistas, um estudo internacional. Esses pacientes aparentemente saudáveis entre 40 e 84 anos. E a probabilidade de uma pessoa ter um mal súbito e morrer durante a prática da atividade física ou 30 minutos após o término dela é de 1 em 1,5 milhão de pessoas. Então, pessoas aparentemente saudáveis, de 40 a 84 anos, podem fazer atividade física, por conta dessa probabilidade. Que é mínima, né? Que é mínima. Uhum. Hoje, a nossa população, 30% só pratica exercício físico regularmente, e os problemas de coração estão aí, na nossa população, bem evidenciados. Né? Eu acho que o doutor consegue transmitir isso também melhor para a gente. Agora, como hoje é o dia da dança, eu trouxe uns dados aqui interessantes também para passar, porque assim, se você quer começar a fazer atividade física, é interessante procurar ou uma academia ou um preparador físico especializado, né? Porém, para uma pessoa de 70 quilos, o ideal a alcançar essas metas semanais é de 2.000 calorias no gasto energético, que podem ser corrida ou natação leve, cerca de 40 minutos, 5 vezes por semana, caminhada leve no plano ou jardinagem 1 hora, 5 vezes por semana, pedalar ou fazer compras. Eu falei fazer compra ou jardinagem? Você falou jardinagem. Pedalar ou fazer compras 1h30, porque o exercício compra já tem o peso e tudo mais, ou varrer carpete ou tapete, que é mais pesado, e dança de salão também, 2 horas por dia. Até as tarefas domésticas entram aí também nos exercícios. Com certeza, essas tarefas domésticas são importantes. Quem não mexe, quem não se mexe, provavelmente vai ter algum problema. A gente é uma máquina, a gente precisa estar sempre estimulado. Muito bom. Eu estou aqui para interromper a entrevista para nossa participação do WhatsApp e também do Facebook. A Silmara Marques quer saber do doutor se o coração dá sinais de que está precisando de ajuda. Exatamente, foi o que a gente disse. Então, sintomas que devem, né, trazer algum grau de preocupação. São dores no peito relacionadas, né? A dor pode ser em aperto, em fisgadas ou em queimação, que seja relacionado sempre ao esforço. Ou uma falta de ar que a pessoa não tinha, uma falta de ar relacionada também ao esforço, ou seja, a pessoa cansa excessivamente, desproporcional ao tipo de esforço que ela está fazendo, coisa que ela não vinha sentindo antes, ou aceleração no peito, né? O coração começa a bater diferente, acelerado. Então, esses 3 sintomas são os principais que fazem com que a gente deva procurar um cardiologista. Só complementando o que ele disse, eu acho que é muito importante, né, o dia da dança, e a gente sabe que a dança, como uma atividade física, ela funciona muito bem, sem falar na parte física, na parte também lúdica e da diversão, mas isso que ele disse é muito importante que as pessoas sejam ativas, seja qualquer tipo de atividade, mas quanto mais você fizer partindo do que ele disse, que já é o mínimo que a gente já vê benefício, melhor é. Então, quanto mais ativo, quanto mais dias na semana a pessoa fizer, quanto mais diversificado forem as atividades, maiores são os benefícios e a proteção para o coração. Tá certo. O Fernando falou de uma pergunta ali pelo Facebook, mas também chegou pelo nosso WhatsApp. Vamos ver o que o pessoal de casa está mandando, que dúvida eles têm aqui. Vamos lá. Ademir, quais são os sintomas de um infarto? Porque muita gente fala assim, né, doutor? Eu estou infartando. Nossa, estou com uma dor aqui, estou infartando. Dá para dizer que uma dor no peito é um infarto? Então, é mais ou menos o que a gente falou. A dor no peito, ela realmente, se ela dura, né, mais de minutos, né, uma dor muito forte, que durou poucos segundos, dificilmente está relacionada ao infarto. A dor do infarto, geralmente ela é contínua, nessas características, em aperto, em queimação, né, um peso que fique por mais de minutos, mais de 30 minutos seguidos, né, geralmente acompanhado de suor frio, náuseas, irradiada a dor para o braço esquerdo, para o pescoço, às vezes até para o braço direito, ombro direito também, a gente deve valorizar. Então, sentiu essa dor, a dor é forte, a pessoa realmente está, né, percebendo que tem alguma coisa muito ruim, vá numa emergência e lá a gente vê se é ou não. Tá certo, então. Doutor Arthur e Gabriel, muito obrigada pela presença de vocês, pelos esclarecimentos e pelas dicas também para os nossos telespectadores.